Oi, gente. Tem aí conexão? Tá dando para ouvir legal? Elidiane, Rosa. Ei, gente. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho de gente entrar. Vamos fazer um bate-papo legal aqui hoje. Tá ok, né, Roberta? Coloquei o fone porque aqui em casa tem adolescente e aí já conversa um pouco alto para não atrapalhar a gente aqui. Sejam bem-vindos. Vamos tratar de um assunto bem legal sobre precificação. Ei, Júlia. Boa noite, Cleidson. Ei, Fernanda, Milene, boa noite, Rose. Gente, é a primeira live que eu tô fazendo assim. Nunca fiz live. Ai, que coisa. Ai, obrigada, Júlia. Seja bem-vinda, esteja à vontade por aqui, viu? É um prazer conversar com vocês. Ei, Michele, boa noite. Ei, formiga prendada. Como vai você, gente? Essa menina modela demais. Sou super fã. Oi, Roberta, quer entrar, Roberta? Vamos começar? Fala aí pra mim, aí eu tenho que ver como que eu vou te chamar aqui. Deixa eu ver. Vamos. Ai, é bom que a gente conversa aqui, nós duas juntas. Olá, Ei, tudo bem? tudo jóia? Ah, assim é melhor, porque dá a sensação que a gente tá falando sozinha, né? Tá, menina. Mas é assim mesmo. Né? Mas é bom esse Fica um contato. monólogo, A gente né? acostuma, eu já acostumei, graças a Deus. Você vai indo, Pois já é. vai fazendo, parece que você tá na sua sala já. É, eu ainda não sou muito habituada, assim, a Não, live, ainda não vamos começar, né? Aí a gente vai pessoal, tudo bem? acostumando, Um né? prazer estar aqui no cantinho aqui da G Nogueira, tá? Muito obrigada aí pela recepção, pelo convite. É um prazer, viu? Gê, me conta. O que Então, nós vamos falar? Roberta, o que vamos falar? Essa semana foi bem polêmico, mas uma polêmica boa, né? Eu relatei aqui, eu comecei a falar sobre orçamento culinário, a diferença, o que a gente precisa analisar, né? A diferença de um orçamento culinário e um orçamento normal, né? Então, eu citei o exemplo de quando você vai numa loja e olha uma blusa, e aí você vai na loja da esquina, tem a mesma blusa, da mesma marca, da mesma cor, mesmo tecido, você faz comparação e opta em comprar na loja em que te oferece um preço melhor. E o orçamento culinário ele é completamente diferente. Então eu trouxe aí uma análise, né, para as pessoas, o que elas devem observar. E graças a Deus teve uma polêmica bem positiva, inclusive muitas confeiteiras aqui da minha cidade falando que realmente, né, as pessoas precisam analisar esses quesitos. Outras pessoas também de outros ramos, né, repostaram falando da diferença entre preço e valor, de olhar a qualidade. No nosso caso de orçamento culinário, olha, a gente olha tamanho,
né? Eu citei o exemplo do brigadeiro gourmet. Eu falo assim que a palavra gourmetizou. Tudo é gourmet, né? Com E certeza. as pessoas falam gourmet sem saber o que realmente é gourmet. E compram o gourmet achando que está comprando gourmet e não é gourmet, né? Com certeza, é desse jeito. É assim, essa parte, né, Gê, assim, na nossa área, ela é complicada, porque, como você falou, da mesma forma que a palavra gourmet, gourmetizou nos produtos, o pessoal só coloca o nome para vender, É. mas muitos não sabem nem o que que é, As certo? pessoas acham que o gourmet são vários sabores, né? Brigadeiro de ninho é gourmet porque é de ninho. Brigadeiro de churros é gourmet porque é de churros. E não é. Não é, com certeza. Então, assim, é muito importante o que você disse, eu acompanhei no seu store, o que você disse é muito importante, porque a gente hoje, nós confeiteiras, que já estamos na área, já tem aí um legado aí grande, graças a Deus, eu falo em questão de tempo, né? A gente É. já passou alguns altos e baixos, eu digo que a gente tem o dever de estar sempre mostrando para as novatas, até para os clientes mesmo, porque assim, a importância de você saber o que você está entrando, né? A Isso confeitaria, mesmo. ela é uma empresa, ela é um emprego como qualquer outra área, né? Eu costumo dizer o seguinte, você vai, por exemplo, você está desempregado, aí o primeiro passo que você pensa, eu vou arrumar um serviço. Então, quando você vai ver uma vaga de emprego, qual que é a primeira coisa que na hora que você chega lá, eles te pedem? Um currículo. O Por currículo. que eles te pedem um currículo? Porque eles vão saber o que você sabe fazer, o seu conhecimento. E a confeitaria, ela por ser fácil acesso, fazem com que seja confundido, né, Gê? As Fica pessoas aquela assim, coisa assim, a dona de casa que não tem o que fazer vai fazer docinho, isso. né? E a gente Eu não falo, é assim, né? não, É, é normal e tem que ser feito, sim. Eu não tô tirando essa parte, mas o que eu tô sempre conversando com as minhas alunas, né, que eu explico muito aqui no nosso cantinho que eu criei, esse aqui é o cantinho só para nós empreendedoras, né, para a gente trocar essas ideias, fora do meu Instagram que é de cliente. Então, assim, eu costumo dizer o quê? Não é errado. Você tem sim que procurar algo que vai matar aquela dor que você está sentindo. é verdade. Só que você tem que entender o que aquela área te envolve. É igual um emprego, mesma coisa. E pior, porque é um emprego que você é os dois. Você é a dona e você é o Eu funcionário. até postei hoje, né? Falei, hoje a patroa não quis dar folga para ela, porque hoje teve trabalho. Não dá! Eu hoje Olha também. só, engraçado que hoje eu fui entregar a festa e aí eu tava conversando com a dona da Parabéns. festa, né? E falando com ela assim que quando eu decidi, porque eu sou professora por formação acadêmica e eu amo a sala de aula. E quando eu decidi trocar a sala de aula, trocar não, né? Deixar a sala de aula, eu pensei assim, olha, dar aula é algo que eu já sei que deu certo na minha vida. Então eu vou tentar viver só de doce, vou ver como é que é, se não der certo eu volto. E Aí aí a eu tive mentalidade. aquela vã ilusão assim, porque eu estou em sala de aula desde os 14 anos de idade. Então eu pensei assim, gente, eu nunca na minha vida que eu quis viajar no mês de março. E eu fui. Nem depois que eu casei, que era só eu e meu marido. E aí eu pensei assim, gente, eu nunca, que uma terça-feira eu pensei assim, eu vou ao clube hoje com as amigas. Falei, então agora é a hora. Conclusão. Eu larguei a sala de aula em 2000, no final de 2013. Eu nunca fui ao clube em dia de terça-feira. Eu nunca fiz uma viagem no mês de março, no mês de setembro, que é uma fora temporada. E trabalho muito mais, mas muito satisfeita. Mas por quê? Aí eu te pergunto, hoje, quando você começou, eu não sei a sua história lá do início, mas, por exemplo, você começou por causa de quê? Bom, a confeitaria é presente na minha vida, acho que desde que eu nasci. Né? Eu estava até relembrando hoje com essa cliente que a minha irmã, a gente tem idade muito próxima, que ela brincava na rua com os meninos da rua.
E eu ficava na cozinha ajudando minha mãe, porque minha mãe já fazia doce quando eu era pequena. Então eu cresci com todas aquelas receitas na cabeça, sem nunca precisar anotar nenhuma. Mas eu comecei a fazer mesmo, foi no aniversário de 2 anos do meu caçula. Isso já tem 11 anos. Porque eu queria um docinho modelado de leite ninho e eu não achei quem fizesse na minha cidade. Né? Eu vi essa história aí na sua live. Então, assim, é tudo muito parecido. Comecei por causa deles. E aí, naquela festa mesmo, as pessoas já foram, não, você vai fazer na minha, você vai fazer na minha, você vai fazer na minha. E assim eu fui. Até que chegou um ponto que eu não consegui conciliar sala de aula com doces, com família. Então, eu precisei optar e optei pela confeitaria. Aí eu falo que a gente apaixona, a gente é igual formada também em outras áreas. É da né? alma, né? É uma coisa da alma. Meio, porque turismo e hotelaria a gente trabalha com todo planejamento, você mexe com tudo também. E quando você cai na confeitaria, ela te puxa. Por quê? É uma teia. Eu falo que é uma teia. Quando você vê, você já está ali totalmente envolvida. É uma coisa totalmente encantadora, porque você vê o quê? O poder nas suas mãos. Você se sente importante. Por quê? Porque assim, seja um brigadeiro que você enrola redondinho. Eu falo isso aos meninos do Criado. Eu também sou formada em letras. Tá vendo? Olha aí, ó. Gente, não tem como. Aí eu te pergunto, faço outra pergunta para me iniciar o conteúdo proposto que a G me colocou. Vou fazer uma pergunta para ela agora aqui. Quando você começou, você fez todo um planejamento? Você olhou toda essa questão? Como que foi essa sua entrada na confeitaria, na venda? Não, foi igual você mesmo, Roberta. Não foi? Foi igual você. A gente foi de cabeça, a gente entra de cabeça, vai pela paixão. Quando você vai percebendo que você já está fazendo muita coisa, aí você quer comprar daqui, quer comprar dali. Aí você vê que você tem um monte de molde, você já está fazendo um monte de tema e ali vai. A precificação, ela vem, para mim, ela veio ao longo do tempo. Que a gente vai aprendendo, é através dos tombos mesmo, é através dos prejuízos. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, no nosso caso, que envolve a doceria personalizada, não adianta a gente cair na precificação comum que todo mundo fala, multiplicar por 3. Isso é cilada. Se você começa a calcular, multiplicar por 3, é falência na certa. Vamos falar assim. Né? Porque o personalizado, ele te toma tempo. Eu me lembro que teve uma vez que a cliente me encomendou 100 docinhos de fazendinha. Ela me encomendou 50 pintinhos e 50 galinhas. Eu fiquei 2 dias fazendo. Para no final das contas, isso foi bem no início, eu cobrava tipo que R$50 o cento. Eu ganhei R$50. Aí eu tirei o material. Aí o meu marido me falou assim, olha aqui, mozinho, quanto que você está ganhando na hora? Você está calculando a sua hora de trabalho? E aí, eu confesso que no início a gente fica meio envergonhado, né? Porque tem tantas profissões elevadas que subestimam a nossa profissão e a gente precisa ter um controle emocional muito grande para não se deixar subestimar. Porque ser confeiteira, ser doceira, ser uma artesã do açúcar, que é isso que a gente não é para qualquer um. Então, hoje, eu falo, eu estudo como qualquer outra profissão, eu invisto na minha profissão, eu faço cursos como qualquer outra profissão. E a minha profissão é tão importante quanto qualquer uma outra. Né? Então, se um dentista ele ganha X reais a hora dele, se o médico ganha X reais a hora dele, hoje eu aprendi a calcular o meu doce personalizado com a hora que eu gasto para modelá-lo. É isso aí. E isso que eu quero mostrar, assim, junto com essa nova, com essa parte, assim, eu falo que é um assunto que é chato. Mas é necessário. Se você colocar uma enquete, eu falo que eu já fiz isso, em modelagem e precificação, ou gestão, ou qualquer coisa que envolve na empresa, nós vamos ter muito mais voto positivo para a gente fazer uma live de modelagem do que uma live tipo essa que a gente está mostrando a nossa experiência. Por quê?
Porque a gente deixa ela sempre para último reajuste, acha que não vai afetar isso, e o contrário. Depois que eu cheguei no vermelho, eu não sei se você chegou a estar no vermelho, literalmente no vermelho. Tipo assim, você tinha que resolver rápido, senão você ia para jogar no lixo tudo que você conquistou. Eu não sentia que eu estava no vermelho no início, porque eu tinha o meu salário fixo da sala de aula. Isso. Né? E vamos dizer que o salário do doce era o salário assim do hobby. Era para suprir alguns gostos, né? Alguns gostos que... diversão, né? Mas então eu não sentia. Aí quando eu decidi largar a sala de aula por inteiro, que eu pensei assim, nossa, agora eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso fazer poupança, eu preciso reservar, porque eu não tenho mais aquele salário fixo. E eu não sei como vai ser, porque é incerto, né? Você nunca sabe no início, quando você está mais no início, quanto você vai ter no mês. Até que você aprenda a estipular o seu salário. Falar, não, o meu salário mensal é X. Eu preciso trabalhar X, pegar tantas festas, o que vier além é lucro. Né? A gente aprende a fazer o piso, porém o piso é o nosso, não é o teto. O piso é o chão. E aí a gente vai até onde aguenta. Né? Então eu não sentia esse prejuízo, esse vermelho no início justamente por isso, porque eu tinha um salário fixo. Mas a partir do momento que eu larguei a sala de aula, aí eu já fui organizando as coisas e aí eu falava, não, esse valor aqui não dá, esse valor não dá para ser cobrado. E aí, o que acontece? Comigo foi uma coisa assim de experiência. Esse mês eu falava assim, não deu para fazer o personalizado por esse valor e ter meu lucro. Então, ele vai passar a ser X. Aí eu fui criando estratégias, até que hoje, quando alguém me pede assim, me dá o preço desse doce. Gente, isso dói na alma. Dói na alma, eu vou falar com vocês. Me dá o preço desse doce. Porque cada doce, ele tem um valor. Eu não gosto de usar a palavra preço, eu uso valor, porque envolve muita coisa. E o que as pessoas precisam se conscientizar, nós confeiteiras precisamos conscientizar do nosso cliente que o produto que você oferece para ele, o doce personalizado, é um produto específico para ele, é personalizado para ele. Não é um produto que você entra numa loja e fala assim, eu quero esse, põe na sacola, vai embora e enfeita a sua mesa. Ele é feito para você. Exclusivo. Então, a partir do modelo do doce, eu precifico e passo o valor. A partir do modelo, do grau de trabalho. Então, quando alguém pergunta assim, qual o preço dos seus doces? Não tenho tabela para doce personalizado. Não tenho. É muito complicado, porque o que a gente está falando é isso. O que eu quero mostrar, igual eu falo para mim, eu quero levar isso adiante. Por isso que eu falo, quem puder compartilhar aí pra gente a nossa live, mande para quem mais. Oi, Simone, a Simone entrou, ela sempre me acompanha, um amor. Vamos entrando aí. Envie esse aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês conhecem, que trabalham na área, que tem essa dificuldade. Por quê, né, Gê? Eu tento levar isso, por quê? Porque eu vi na dor. Eu vi chegar no ponto que, igual eu falei, depois que meu marido também não tinha mais a renda dele, que ele foi demitido, então eu tinha uma segunda renda também. E eu fui sentir isso depois que essa renda tirou de mim. Aí eu vi que eu tinha que me sobreviver, se eu quisesse me manter, pela confeitaria, certo? Então, assim, só que o erro estava em mim. É isso que eu quero mostrar para o pessoal, né? Eu, por exemplo, também fez 7 anos de profissão. Eu posso contar que eu tô com 4 anos. A Júlia está dizendo, a Júlia aqui de Valadares também, ó, que ela sofre, isso é uma questão importantíssima da gente falar também, Roberta, porque ela está no início, não tem um nome no mercado e as pessoas não querem pagar o mesmo valor que aquela pessoa que tem um nome. Né? Não tem isso. É isso que eu quero tirar o tabu de vocês. Isso, a gente precisa quebrar isso. Nós precisamos quebrar o seguinte, precificação, ela não tem a ver com o rótulo de G. Nogueira, Roberta, doce personalizado, Ana Salinas, Criato, Formiga Prendada. Então, assim, não tem um rótulo. Você entendeu? Você é uma empresa. Se você está iniciando no mercado,
É um procedimento normal. Você fazer o quê? A sua gestão. O que é uma gestão certa? Para você começar certo. Você começar certo. Uma empresa hoje, eu costumo comparar muito a confeitaria para todo mundo virar esse tabu. É igual, por exemplo, a marca do Fusca e a marca de uma Ferrari. O dono, o empreendedor, quando resolveu abrir esse negócio, vocês acham que ele pensou assim, da Ferrari, por exemplo? Vamos lá no topo, que é onde vocês acham que o tabu é o quê? O povo só paga se eu tenho nome. Não, não é isso. Não é isso. Entendeu? Então a Ferrari, quando ela quis ir para o mercado, o que aconteceu? Você acha que o dono pensou assim, o empreendedor, pôs lá no papel dele assim, falou assim, eu quero criar um carro. Eu quero criar o carro. Eu quero criar o carro. Eu não quero criar um carrinho. Ele pensou, não vai ter ninguém que vai comprar o meu produto? Não! Primeiramente, vamos começar. Se você que está aí nos vendo aí, tá bom? É aqui na nossa live, nesse momento, que você tem a sua empresa, que você tem o seu produto, que você resolveu empreender, você tem que acreditar primeiro em você. Eu te falo por quê. Eu, perto de muitas, assim, confeiteiras, que eu vejo muitas alunas minhas do curso de precificação hoje, outros cursos também, que eu dou, às vezes, assim, de doce também, mas mais no de precificação, né? Começa com aquele tabu seguinte assim, Roberta, não vou vender. Vai vender. Porque se ela já começa com isso na cabeça, que não vai vender, não vai. Ela já está se travando. Não vai, gente. Se você não confia em você, ninguém vai confiar. Me fala se nessa pandemia, algum cliente seu chegou para você e falou assim, olha, você aí tá com boleto atrasado, as vendas baixou, o que você tá fazendo aí? Vou comprar doce para te ajudar. Pode me falar aqui, não pode. Ninguém fez isso. Não, eu não tive cliente que fez isso. Seu cliente fez isso, Gê? Não. O cliente do criado, da formiga prendada, não tem, gente. Não existe isso. Então vamos tirar um tabu, porque o pior inimigo que nós temos é nós mesmos. É verdade. Eu te falo por quê? Porque quando eu iniciei na confeitaria, o meu foco era o quê? Modelar, minhas modelagens mais bonitas. A rainha da modelagem. Queria colocar, minha filha, aqueles doces mais lindos na mesa do cliente. Tipo assim, ele pagava o 2D e eu entregava um 3D. Era assim. Você tá entendendo? Então, assim, não é assim. Não é. Você tem Roberta, outra coisa que eu acho importantíssimo, muitas vezes a pessoa está começando agora na confeitaria e ela não sabe nem o produto que ela mesma está oferecendo. Então, por exemplo, as nomenclaturas que a gente entrega a um doce. Eu ouço muita gente falando assim, cone trufado, aí coloca na descrição. Delicioso cone trufado recheado de brigadeiro. Não é cone trufado. Um cone trufado, ele é recheado de trufa. Ele é só... Aí coloca assim, eu tenho aquela trufa quadrada. Ô filho, pega ali pra mim aquele quadradinho ali. Aquela trufa quadrada. O nome dela é trufa de Nutella. Por quê? Porque ela é uma trufa de Nutella com avelã. Essa aqui eu comecei a fazer hoje e não terminei. Então, o recheio dela... Deixa eu ver se eu consigo partir. Olha só, a gente vai partindo, ó. Ela é recheada. Olha, ela é toda recheada. É recheio de chocolate com Nutella. E aí tem gente que coloca assim, pão de mel no palito. E aí quando você vai comer, é bolo recheado. É biscoito Maria recheado de doce de leite. Falando que Então, aprenda a nomear o produto que você está oferecendo também. Né? O cliente não pode comprar gato por lebre, porque aí depois, o que acontece? O cliente chega aqui em mim, vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que fazem doce comigo, e aí por preço, vai fazer este ano passado fez com a colega. Mas este ano ele veio aqui e falou assim, nossa, Gê, quase ninguém comeu os doces. Aí dói no coração da gente.
Por quê? Dói. Porque foi oferecido determinado tipo de doce por um valor muito abaixo, né, do que o que a gente vende, mas quando o cliente comeu não era aquilo. Então aprenda a nomear, né, aquilo que você vai oferecer. Porque o que que acontece? Quando você entra numa área, igual na nossa confeitaria, eu falo nossa porque é todo mundo Tá aqui. Gente, é cheiroso, uma viu? área Ó, enorme. É uma área enorme. É uma área rentável, desculpe, entendeu? É uma área que tem vaga para todo mundo que quiser entrar. Só que o que eu defendo é a gente o quê? e Você Poliana, entrar certo. Você entrar o que a gente tá falando. Quando você entra com uma gestão no seu negócio, sabendo o que que é preço, o que que é valor. Vamos lá. Primeiramente, quem aqui sabe diferenciar preço e valor? Não sabem, não é todo mundo que sabe. Por quê? Porque se soubesse, o que que aconteceria? Nós não teríamos a poluição, que é o que a G tanto está verdade. batendo. Você tá entendendo? Então, assim, o que que acontece? O preço. Preço é realmente o custo do produto. Preço é preço. Esse é o que envolve aquele produto lá. Eu vou fazer igual a G falou aí, ó. Eu fiz esse pão de mel. Tô vendendo por R$ 25. Esse aqui é preço. Então, pronto. É preço. Então, preço, ele é o custo. Ele é o custo do produto. É você fazer essa sua precificação e saber o que que ele gasta. Preço. Ponto. Nada mais do que isso. É o que você vende. Agora, o valor. Igual, por exemplo, eu trouxe um modelo só para vocês entenderem. Eu acho que se ela tiver um modelo dela. O que que acontece? Valor do doce. Valor do doce, ele é muita coisa envolvida. O que que é o valor do doce? O que que eu quero entregar com esse doce bonito? Que eu fiz com carinho, dedicação, compromisso, qualidade, né, profissionalismo. O que que eu quero entregar para o meu cliente? Então, cada cliente, cada empresa, ele vai ter o seu valor. Então, por exemplo, o meu valor é o quê? É eu, por exemplo, entregar meus produtos com qualidade. É o que a G falou no story dela. Hoje ela vende por qualidade e eu também. A gente não vende pelo preço. Por quê? Porque pelo preço, do mesmo jeito que o seu cliente chega, ele vai embora. E vai embora. Então você aí, quando o cliente chega para você e fala assim, nossa, eu fechei com você porque seu preço foi o melhor. Você pode chorar. Eu falo Uma assim, frase que você falou na sua live essa semana. Deveria soar como ofensa. como Você ser ofensa. procurado por ser o mais barato. Como Realmente, é ofensivo. quê? Porque você está dando a sua empresa para ela, para sua cliente, construir uma baita de uma festa que você largou a sua família para você o quê? Montar aquela baita de uma festa para ela. Só que você deu para ela. Tá entendendo? Então, assim, nós temos que identificar o quê? O que é seu valor? Eu hoje vou entrar para confeitaria, eu vou trabalhar com doce. Outra coisa, é importantíssimo você saber o nicho que você quer atuar. Você não consegue ser perfeito em todos os nichos. A confeitaria ela é muito extensa. Entendeu? Ela é muito extensa. Então, assim, você não consegue atuar com bolo, com doce fino, com doce personalizado, de início. Falo de início. Isso aí você vai agregando. Por quê? Você vai conhecendo a primeira fase. Não, eu comecei com brigadeiro. Eu tô aqui no Instagram da G, cada coisa linda de finos, vou começar com finos. Ok, vamos começar com fino. Então eu vou o quê? Me especializar nos finos. Exatamente. Você tá entendendo? O fino tem o quê? É o que a G falou. Aí entra no ponto de qualidade. Eu vou trabalhar com qual tipo de fino? Com produto primeira, segunda ou uma classe mais assim que pega todo mundo? Ponto. Ok, coloquei no meu planejamento lá. Antes de eu abrir minha porta, pegando o preço da vizinha e tentando vender, ou multiplicando por 2, ou multiplicando por 3, só o custo. É isso que os meninos da Criato estão dizendo aí, olha, que ele faz o biscoito, né, o alfajor, ele faz o biscoito, recheia, e tem uma coleguinha que vende com biscoito Maria. Então isso é super comum acontecer. É mais comum ainda o cliente vir e reclamar, porque ele reclama, porque ele quer que a gente abaixe o preço e faz
né? É a questão do desconto que você estava falando. Sempre que me pedem desconto, a minha resposta é única. Eu falo assim, não tenho como dar desconto porque o meu fornecedor não me permite. Não, não Né? permite. O supermercado não dá desconto, ninguém dá Eu ia te desconto. perguntar agora, você tem desconto em algum lugar? É Não. igual tem, gente. A gente não tem desconto de ninguém. A gente trabalha com produto artesanal. Então, o que a gente tem que conscientizar? É tirar esse medo de precificar o seu produto. Você é uma empresa, vamos colocar assim, o meu produto é o melhor produto que eu tenho, que tem aqui. Você tem que olhar para você. Você tem que se inspirar. Mas você tem que saber o que seu produto vende. Para isso, você tem que saber o quê? O que você vai precificar primeiro. Então, o que é precificar? É você primeiro dominar o que você gasta para você saber qual o seu posicionamento de venda da sua empresa no mercado. Não é você chegar despreparada. Por que o cliente não paga? O cliente não paga não é porque você é novata. Não é porque você está começando. Entendeu? Não é isso. É porque você não se posiciona. Como eu não me posicionei no início. Como a G também não se posicionou no início. Hoje, por eu conhecer o que envolve um preço, um valor, igual nós estamos falando, o valor ele envolve muita coisa. Ele envolve os meus custos fixos para minha empresa sobreviver. Tem boleto que todo mês chega aí, não chega, Gê? Mesmo que você não vende. Isso aí é um custo fixo. Tem que estar colocado no seu produto. Tem que estar colocado no seu produto a mão de obra. Você quando você vai procurar um emprego, se o rapaz você chegar com o seu currículo lá falar para você assim, ó, olha, você não vai ter salário, não. Você vai querer? Não vai. Não, né? Por que que na sua empresa você aceita você não ter esse salário? Não. Então é o segundo pilar do valor que você vai vender. Tá vendo o tanto de coisa que o valor envolve? O preço é preço. Preço é o que você só entrega. É o que você vende. Agora o valor, ele tem envolvido a sua mão de obra, como a Gê falou. Ela tem também experiência, eu também trabalho às vezes com doces finos também para casamento. Então o que acontece? O doce personalizado, o problema dele, o que pega a gente é a mão de obra que é cara. É o tempo. É o nosso tempo. Então ela é cara mesmo, porque é um produto que você faz na mão. E nessa pandemia eu enxerguei muito mais isso ainda. Duas. Porque no início, como fecharam todos os salões, por um período, a gente não teve festa nenhuma, até que as pessoas vieram à cabeça, não, eu vou fazer uma festa pequena em casa. E aí veio assim, eu preciso me reinventar. Então, o que que veio? Vieram os brigadeiros, aquela coisa veio à tona. E aí eu falei assim, gente, ao passo que eu enrolo 500 brigadeiros, eu não faço 50 doces personalizados. Né? Então, aí, o valor... A da formiga prendada, eu sempre esqueço o nome dela. Só lembro que as modelar top dela. Eu também nunca lembro do nome. Ofensiva, mas, gente, depois vocês... Nossa, é perfeito também. Mas, assim, o que acontece? Igual ela falou, produto artesanal hoje, eu falo também, dá desconto. Gente, eu prefiro fazer hoje, igual a G acabou de falar, esses produtos mais rápidos que a gente teve que adaptar no início para vender, para o movimento, para nós pagar nossos boletos. Você tá entendendo? Você faz, ó, numa rapidez. Enquanto eu fazia horas, um doce personalizado, madrugada. É aquela, hein? Não tinha valor. Então, o valor, vamos lá, ó. O valor, ele é envolvido 4 itens aí. É pilar para você manter a sua empresa sustentável. O que adianta você pegar, vender o preço? O preço dado, não é dado ou barato ou caro. Não é isso. Você tem que pagar o seu custo. Então, o seu valor, ele tem que estar os seus custos fixos, que é o que a empresa paga todo mês para sobreviver. Faça chuva, faça sol. Faça festa ou não faça, tá chegando para pagar, certo? A mão de obra, que é o seu salário, você tem que saber. Eu trabalho tantas horas para confeitaria. Quanto X que eu vou receber? Você tem que eu saber. sei, eu falo, meu salário mensal é X.
Você tá entendendo? Você tem que ter o dia de receber todo mês. Você tem que ter o quê? Você tem que ter todo o custo que aquele produto você envolve, que é igual a gente falou. Ela trabalha com produto nobre. Produto nobre é o quê? Um produto de qualidade. De Eu qualidade, também tem trabalho valor. com dois tipos de produto. Que é tem o nobre, né? Que é o produto de qualidade, que é o que ela tá falando. Você tá vendendo um gourmet, você tem que vender produto nobre. Não dá Gourmet. pra você ter meio termo. Não dá. Você vai fazer ganache com fracionado? Você não faz um ganache com fracionado. Pois é, né? E tem gente que faz, né? Não, não sei. Tem Não gente que existe, faz. né? Não, tem gente que faz e vende como trufado. O que Pois é isso, é. gente? O trufado você faz com nobre, chocolate puro, choque térmico, cerejinha lá, um tempinho lá pra deixar ele. Dor nas mãos, né? Minha mão tá aqui, ó, toda dolorida. Vai comprar um nobre para você ver. Então, assim, o terceiro, saber o que seu produto gasta. Uma embalagem, certo? Tudo tem que ser posto. Tem que Aí depois, calcular, porque às vezes a pessoa calcula só o que ela gasta de material e aí cai naquele erro de precificar por 3, né? não Mas não existe. conta a caixa que envolve o doce, não conta a forminha, não conta nada. Não existe, gente. A precificação é o que eu falei. Eu mostrei isso fazendo cálculo com as minhas alunas. Eu mostrei na minha planilha para minha aluna. Ela fez multiplicado por 3 e eu fiz com os 4 pilares de precificação. Peguei os custos fixos dela, peguei um dos produtos que eu estava ensinando ela a precificar, certo? Colocamos lá no papel. Depois eu vim com a mão de obra dela, ensinei ela a calcular a mão de obra dela do salário. Aí depois veio o quê? O lucro. O lucro é o que você está jogando pro ralo, que eu fiz isso há muito tempo. O lucro é o fermento, que vai fazer a sua empresa o quê? Ir para frente, você comprar um material novo, igual eu mostrei na minha live, que chegou uma caixinha para mim. Você viu, minha filha? Nossa, apaixonei. Pois é, essa semana também chegam os recebíveis pagos aqui para mim. Por exemplo, assim, quando trabalha em alta escala, certos detalhes é bom o molde. Então, isso aqui, gente, é dinheiro. Você vai comprar isso como se você não tem um lucro? Para dar detalhe, para facilitar. Igual a formiga prendada, a modelagem dela praticamente é tudo 100% à mão. Mas acaba tendo um lacinho que é mais rápido. Eu hoje, por no ateliê eu trabalhar também sozinha devido à pandemia, você acaba tendo que adaptar com algumas ferramentas que ajudam a acelerar o processo. Tipo, para você respirar. E isso é legal a gente ter a habilidade do manual de modelar a mão, mas se você tem um molde para te ajudar, ele é perfeito. Mas não é porque você tem um molde que te ajude a modelar que você tem que baixar o valor do seu doce também, não. Gente, é a mesma coisa. De jeito nenhum. Tem molde que você pega mais tempo de fazer à mão. Com certeza. Semanas atrás, eu peguei um tema do Rei Leão. Menina do céu, eu fiz ele todinho à mão, porque eu não tinha ainda nada dele. Mas eu peguei para cliente, tá, e fui fazer. Gente, eu fiquei com 18 doces. Eu fiquei 6 horas modelando na mão mesmo. Não tinha nada. Hoje eu fiz 10 pirulitos pela manhã. Mas porque o nome da aniversariante era grande e era naquelas letrinhas minúsculas. Letra eu falei assim, gente, eu fui contar, era 9 letras cada pirulito. Eu falei, Jesus, mais de 2 horas para fazer 10 pirulitos. Fazer não, só para decorar, né? Decorar, porque feito já tá. Decora, gente. Então, gente, assim, é produto artesanal, é exclusivo. O cliente está indo em você, não é à toa. Então põe na cabeça, vamos conscientizar. Antes de qualquer coisa, tira os comentários rapidinho, só para a gente fazer um print aqui, para casa conter, para deixar, por quê? Vocês vão printar a tela para nós, tá? E vai marcar eu e a G aqui no Stores, certo? Pra gente saber quem participou e quem entrar também no meu perfil, na bio, aqui embaixo, aqui tá escrito comentários, tem 3 pontinhos. Peraí. Perto do aviãozinho, aí tem 3 pontinhos, é desativar. Desativar. Desativei. Deu certo? Então, por quê? Porque eu tenho um e-book gratuito dentro do meu grupo VIP do Telegram também, tá? Então, assim, quem ainda tem essa dúvida, esse e-book,
eu tenho lá disponibilizado para quem participa do meu grupo VIP, tá? É um resumão bem legal para você começar a entender o que é essa questão de preço e valor, o que você coloca no seu produto, para você não ter esse problema, né? Então, assim, quem estiver participando aqui, tá super convidado a entrar no meu grupo VIP também. É só entrar aqui na minha bio, tem lá o link, só entrar, marcar a gente, que aí eu vou estar disponibilizando esse e-book para os seguidores aí da G Nogueira também, tá bom? Então, isso é muito importante. Se eu tivesse alguém que falasse isso para nós, para mim, para você, eu juro para você, gente, a gente não tinha errado tanto, né, gente? Não tinha sofrido tanto, porque Não. Duas coisas, Roberto, que eu acho muito importante também quando a gente está começando. Uma é que a gente fica com medo, né, de falar, e a gente fica vendo assim, às vezes, nossa, é um tabu, gente, quebra isso é uma coisa assim que não existe. Você olhar para a pessoa e ver assim, ela está fazendo tantas festas por final de semana. Não acha que porque a pessoa está fazendo tantas festas, ela está ganhando tanto, né? Às vezes você faz 3 festas, 2 festas, a pessoa está fazendo 5, 6 e você está ganhando o mesmo que ela está ganhando. Aprender a precificar, não ter medo, aprender que o início leva tempo. Você não tem que querer que você está começando e já dominar o mundo. As coisas são escadinha mesmo, e na confeitaria não é diferente. Não é. Eu me lembro... Oi? Faz uma posinha rápida pro pessoal. Uma pose para o print? Vamos só rapidinho, aí a gente continua. Então, printa aí, marca PHG, entra lá na minha bio lá e entra no grupo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu acho que deu, né? Pode ativar aí para a gente ver se tem dúvida. Mas isso, igual a já falou, é um caminho. Você planta uma semente. Eu me lembro muito, assim, uma marca muito que ficou no meu início. Sempre prezando por qualidade. Como eu disse, o meu início, ele veio porque eu queria doce de leite ninho. Eu não queria nada de pasta americana. E ali as pessoas comeram na minha festa, gostaram e aí foi expandindo. A melhor propaganda que a gente tem é o boca a boca. Até que uma amiga me indicou para a cunhada dela. E eu me lembro que naquela festa ali, foi uma festa de fazendinha. Eu amo fazendinha porque é muito bicho, né? E todos os bichos, vai tudo no ninho mesmo. E ali naquela festa, eu digo assim, que todo mundo que tinha criança virou meu cliente. Aquela festa foi assim, um marco na minha carreira. Sabe? E dali para frente, vai como se fossem ramificações, né? Uma pessoa come, eu falo assim, você faz uma festa, tem ali 50 famílias, então você tem 50 pessoas vendo o seu produto, provando, né? Vendo ali a vitrine. E aquilo ali volta. Então, se é uma coisa boa de qualidade, volta. Então, a gente não precisa temer. O início eu ficava assim, semana com festa, semana não, semana sim. Semana sim, semana não, semana não. É assim mesmo. A gente não precisa querer. Porque muitas vezes esse medo de, eu não vou conseguir cliente, eu não vou fazer isso. A gente vai, né? Colocando um preço mais barato, diminuindo a qualidade. Então, não faça isso. A questão é ter paciência. O que a gente não pode, é o que você falou, você tendo a persistência de uma empreendedora, porque nós mulheres, nós assim, eu falo nós mulheres, mas a gente tem muito homem aqui, tá, gente? Não é isso. É porque assim, tanto homem como mulher, a gente somos fortes, a gente somos seres humanos, a gente já passou por muita coisa pior, e a gente dá conta do recado. Então, o que acontece? A única coisa que impede você de prosperar na sua empresa é você desconhecer o seu poder. O seu poder. Né? Então, assim, uma empresa, ela tem que entrar no mercado, certo? Levando o quê? Levando o que ela veio de proposta para o seu público. E o que vai te dar, o que vai te dar nas suas mãos, o poder de você saber
Ah, eu vou atender esse cliente. Qual cliente que eu vou atingir? Esse cliente aqui vai pagar meu produto? Não vai? É o seu posicionamento, você precificando o seu produto certo, você sabendo até onde você vai vender com lucro, porque o lucro é o fermento, depois que você coloca a porcentagem tudo certinho, certo? E aí você já vai fazendo o quê? Os clientes que fecharem com você é o seu público. É o cliente que está vendo a sua qualidade. Aí o que você tem que pensar hoje? É o que eu falo. É pensar o quê? Aquele cliente que falou, nossa, tá caro. Nossa, a vizinha faz por tanto. Não é seu cliente. Ele não é o cliente que vai pagar o seu produto. É igual a Ferrari, igual o Fusca. Você precisa saber o cliente que você quer, né? O cliente que ele quer preço, ele não importa com a qualidade. Não, não importa. Ele não quer o doce, ele quer um docinho. Eu tenho pessoas que chegam e falam assim, eu só quero uns docinhos para enfeitar a mesa. Eu passo o orçamento, ele não compra. Por quê? Porque ele quer só para enfeitar, para ele tanto faz como tanto fez. Ele não quer comer, né? E o que a gente precisa ter em mente, eu até dei esse exemplo o dia que eu postei nos meus stories. Eu citei marcas, né? A Bel é uma fábrica que se mantém no mercado, ela tem clientes para ela. A Arcor tem cliente para ela. A Garoto tem. Por quê? A Ferreiro Rocher tem. Cacau Show também tem. Cacau Show tem. Todas são empresas de chocolate. Nenhuma está falida. Todas vendem, porém cada uma tem o seu público. Então, qual é o público que você quer? É isso que é o que a gente, na confeitaria, tem que correr atrás, pessoal. Entendeu? Então, assim, quanto mais confeiteiras entender, tirar esse medo que precificação é pôr caro e caro e ninguém compra, é o contrário. Precificação é eu me posicionar no meu mercado, saber para quem eu vou vender com lucro, para me prosperar e realmente ter o quê? O resultado que eu busco. Quer trabalhar, receber por isso, oferecer coisas boas para minha família, para minha empresa e para as pessoas que estão comprando, porque, gente, a gente transforma a vida das pessoas. Quando sonho. A gente trabalha com sonho. A gente é tão assim abençoados, nós confeiteiros, que agora eu vou generalizar porque temos homens, mulheres aqui. Então assim, a gente tem um dom na mão para você transformar um doce. De você chegar naquela mesa, quantas vezes, quando eu chegava para montar a mesa, a criança chegar para mim e falava assim, tia, isso aqui é de comer. Gente, não tem coisa que pague isso. Entendeu? Então, assim, você já está dando isso para o seu cliente, o seu profissionalismo. Você já está dando para ele o seu conhecimento, a sua dedicação, que é o que a Gê falou. Desde que você tenha isso, é só sucesso. Só que o que acontece? Se você entrar na confeitaria errado, multiplicando por 4, 3 o seu produto, não entendendo como que você monta a sua precificação certa, você vai ficar realmente só rodando, você vai ficar realmente só trabalhando, que é o que a gente fala, trabalha, não vê resultado. Não tira férias, não faz uma viagem. Aqui na minha cidade a gente tem um grupo de festas no WhatsApp. Então tem mães, tem profissionais, tem tudo. E aí, outro dia, uma colega chamou a atenção de outra, porque ela colocou lá o valor do centro do docinho dela. E a colega falou assim, me desculpa, colega, mas não paga nem o trabalho? E a resposta que ela deu foi assim, dá para pagar as minhas contas. Olha que absurdo, gente. Gente, tira da cabeça que você trabalha para pagar a conta, porque ninguém trabalha só para pagar a conta. Você vai querer ver o seu filho, ver um amiguinho, tá indo pra praia, eu chegar pra ele lá na escola e falar assim, ó, quando voltar, né, o amiguinho, chegar e falar assim, nossa, tô doidinho pra chegar às férias, minha mãe, mas meu pai programou umas férias, a gente vai pra praia. Né? Aí seu filho chega pra você e fala assim, ó, ô mãe, que dia que nós vai pra praia? Você vai não tem dinheiro. Uai, peraí, não tem como meu filho ir pra praia porque eu trabalho só pra pagar minhas contas. Não pode não ter dinheiro, porque você já não tem muito tempo, você já não tem um final de semana. Eu me lembro muito que no meu início, foi uma época que eu fazia até terapia. E aí uma coisa que ficava na minha cabeça assim era, eu não vou ficar na confeitaria por muito tempo porque eu não tenho final de semana com os meus filhos, eu não tenho, o meu sábado não é deles. E aquilo me pesava muito porque eu sempre
gostei de ser muito presente. E aí o psicólogo falou comigo assim, olha, sábado é só um sábado. Transforme o seu sábado em outro dia. Então, a minha segunda-feira passou a ser meu sábado. Era o dia que a gente ia ao shopping, o dia que a gente ia tomar sorvete. Mas mesmo assim, o fato primordial que me fez largar a sala de aula e ficar só com a confeitaria, porque eu não estava tendo tempo, foi um momento em que os meus filhos eram pequenos. E eu me lembro assim, eu dava aula, eles estudavam na mesma escola, a gente vinha todo dia junto. E aí dentro do carro, tava assim, a cidade inteira enfeitada de Natal. O meu pequenininho falava assim, mamãe, que dia que a gente vai montar a árvore de Natal? Aí eu falava assim, o dia que der tempo, filho. Aí todo dia, eu me lembro que todo dia ele ia perguntando, mamãe, hoje a gente vai montar a árvore de Natal? Eu falei, não, hoje a mamãe não tem tempo. E assim foi por vários dias. Até que o último dia que ele me perguntou, ele falou assim, mamãe, hoje a gente vai montar a árvore de Natal? Eu falei, filho, mamãe não tem tempo hoje. Ele falou, é, né, mamãe? Tudo seu é doce, 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 sua vida é doce, 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 tudo é doce, doce, doce. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Então a gente precisa do tempo para dedicar e tem que ter o tempo da família. Mas o tempo da família, ele precisa ter a qualidade, você precisa usufruir do seu trabalho. Não justifica você trabalhar muito e não usufruir do seu trabalho. As melhores coisas que você for fazer... Gente, eu não falo nada não. Eu dei o exemplo de praia porque tá muito popular isso. Mas tipo, férias, vamos pra praia. Mas vamos longe não. Você tá na sua casa, um calorão enorme. Ai, tal, vamos ali tomar um sorvete? E você não tem dinheiro pra você tirar e comprar e tomar um sorvete fora? Eu falei isso, então... Tem que ter, né, assim, o horário, eu acho que parece que é 1 hora de live. Vai olhando aí, tá? Assim, falta 8 minutos. Não, então tá. Então, pessoal, assim, o recado que eu quero deixar antes pra dar pra G é o quê? Eu quero agradecer vocês, a G o convite, sempre que quiserem tocar em uns... Esse assunto, ele é tão extenso que dá pra gente dividir em vários módulos. Essa questão de precificação, questão de qualidade, né, gente? Então, assim, estou aberta a estar aqui novamente sempre que a G precisar, sempre que vocês, pra gente trocar esse bate-papo, que eu acho importantíssimo vocês saberem se você tem que trabalhar para você, o quê? O seu cliente, ele tem que te buscar pela qualidade e não pelo preço, tá? Porque se ele vier pelo preço, você se sente ofendida. Isso aí é uma ofensa. Por quê? Porque você está dando doce e não está simplesmente pagando os seus lucros, né? Então, assim, vamos trabalhar? Vamos! Seja um brigadeiro. Um brigadeirinho. Ei, Fernanda! Mas que ele saia daí com lucro, né, gente? Então, ó, segue a gente aqui no nosso Instagram. Tem muitos conteúdos falando sobre o assunto gratuitos, que vai ajudar demais quem está com dúvida, tá? E quero, assim, que Deus prospere na vida de vocês. Tire esse tabu que precificação não vende. Pelo contrário, vai vender muito mais, porque você vai ter firmeza e posicionamento na vida de vocês. E você vai trabalhar feliz, né? Não tem nada melhor do que você sentar para fazer um doce. Eu falo assim, que toda produção que eu sento e faço, eu carrego comigo uma primícia, né? Faça como se fosse para Deus. Coloque amor, faça tudo bem feito. Né? E sempre que tem alguém trabalhando comigo, o que eu falo é o seguinte, não acha que você está produzindo 10 itens ali ao mesmo tempo, que um pode sair de um jeito e outro de outro, porque são 10 pessoas que vão comer, 10 pessoas diferentes vão pegar e eles precisam estar perfeitos. Você precisa ter tempo, ter dedicação para fazer o seu doce. E para isso você precisa estar feliz, estar satisfeita. Né? E ninguém trabalha satisfeito se não tem um retorno financeiro. Porque por mais que fale assim, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor. Gente, você trabalha com amor. E não por amor. Porque não vive de amor. Não é? Não vive. Quero ver se você só vender só com amor, se a sua energia cortar, se o seu gás acabar... A batedeira quebrou, você não tem dinheiro para consertar. O micro-ondas queimou, igual o meu queimou essa semana. Fui lá na loja, eu tive que ter dinheiro para comprar. Eu pus um post. A gente tem que olhar. Eu fui comprar leite condensado e fui dar um abraço na pessoa do caixa. Não vai vender pra gente. Não. Então,
Tem que saber sim, tá? Então vamos valorizar a nossa profissão, né, Gê? Vamos, Isso porque é mesmo, muito linda e merece. né? A gente, Linda, é uma profissão que realiza sonhos. com certeza. Né? Tá, Ai, gente? que Então coisa vou linda. aguardar aí as marcações. Gê, ó, obrigada, pode Eu que contar comigo, agradeço. tá? Tem alguém aí que quer fazer uma perguntinha, É que tem né? alguém mais? Lá, a formiga prendada. Meu sogro diz que se o cliente quer doce barato, que vá comprar bananada, paçoca, cacá. Eu gostei É também. Você verdade, é verdade. Certa vez uma colega, eu fui falar assim, eu nunca gostei de me dar o nome de doceira. Nunca gostei. sei. E Ah, aí eu fui falar, né, de doceira, ela falou assim, jamais aceite ser chamada de doceira. Doceira é quem faz compota, quem faz essas coisas. Você é uma artesã do açúcar. Falei, com nossa, certeza. gente, que chique, né? A pessoa valorizando a gente assim, artesã do açúcar, um nome muito massa. Aqui eu tenho Eu acho. vários artesãos do açúcar aqui que eu admiro, viu, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Seria bem legal se a gente pudesse fazer um bate-papo assim, a 4, a 5, né? Ia ser muito legal a gente Mas conversar. é só marcar, a gente pode fazer uma. Tem o Zoom, tem, por exemplo, lá pelo YouTube também, o tempo é maior, Aham, pode, né? Vamos é marcar assim, verdade. a gente trocar mais ideias, que eu acho isso muito importante. Não é verdade, o crescimento é brutal. Não E tem eu jeito, gosto. A gente que é confeiteiro, a gente não tem que só estudar sobre confeitaria, né? A não gente tem tem que mesmo, saber não. sobre outros assuntos para a gente viver feliz, Com né? certeza. Então Gente, tá ó, bom. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada pela sua disposição, Roberta. Foi um eu tô bate-papo muito gostoso, muito prazeroso. obrigada Quem eu. sabe a gente marca aí um outro dia também para a gente estar À abordando outros disposição, assuntos, né? à disposição. E Uma excelente semana a todos. é bem produtiva, em nome de Bem produtivo. Jesus, né? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.